pessoal, beleza? Tranquilo? Diogo Pires aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo, esse quadro aqui é um quadro novo que está estreando no canal aqui. É junto, do nosso programa Ensine na Prática, só que aqui a gente traz um estudo mais apurado, mais esmiuçado, tá certo? E aí, esse particularmente é algumas questões que algumas pessoas trazem para mim e que eu vejo que eu não consigo meio que colocar pontos em si, mas eu consigo trazer um estudo de uma aplicação mais avançada para vocês, tá bom? Então eu vou trabalhar esse texto aqui, que é um texto que foi muito perguntado, que há algumas divergências teológicas que algumas pessoas acreditam, para que eu pudesse falar aqui para vocês. Mas não é ainda o nosso tema que a gente ia trabalhar aqui, a análise, tá bom? A análise é um outro quadro dentro do programa Ensine na Prática, tá bom? Esse aqui a gente vai analisar um texto, tá bom? Então é diferente de uma questão assim teológica separada. Por exemplo, o nosso tema que a gente vai abordar, eu coloquei no último escrito, acabei não falando, o editor aí colocou para vocês, é o seguinte: nós vamos falar sobre galardão e nós vamos falar uma análise completa nesse outro vídeo de análise. Esse aqui nós vamos fazer um estudo em cima desse texto, desse contexto aqui, que é o seguinte. Vamos chegar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa seu like aí, porque tem muitos estudos, muita coisa para a gente estar passando aqui, para você aprender muito. Então, deixa o like para a gente saber que você está gostando do vídeo. Vamos para o vídeo de hoje. O tema é o seguinte, que me pediram aí, ficaram com muitas dúvidas teológicas, porque algumas pessoas falam uma coisa, outras falam outra, e como eu sempre falei muito isso em algumas pregações, tem até aqui no canal aqui algumas pregações que eu falei sobre isso, então as pessoas me perguntaram: explica melhor, Diogo, sobre o tema o seguinte: nenhum sinal será dado a não ser o de Jonas. Gente, com muito prazer eu vou poder responder isso e falar sobre esse tema, porque é algo que eu já ouvi várias vezes as pessoas tendo interpretações totalmente assim diversificadas e não tem nada a ver com o contexto do texto. E outra coisa, uma coisa que eu gosto de falar muito é que a Bíblia é interligada. Não pegue texto sem contexto, você vai errar, tá bom? Você está fadado a errar. Tome cuidado com isso. Precisa do contexto. Não fale da sua cabeça o que você acha e tal, porque a Bíblia não existe achômetro. Existe um contexto bíblico, existe uma união de textos que vão fazer com que ela seja uma palavra inspiradora para todas as nossas vidas. Vamos chegar de enrolação, vamos aqui ao nosso primeiro ponto que eu coloquei aqui para vocês. Explicar todos esses detalhes, alguma coisa ficou, passou, coloca aí nos comentários que eu falo no próximo vídeo aí, tá bom? É o seguinte, primeiro ponto é: qual o sinal miraculoso que existe nesse texto? Vamos analisar o texto em si, que está em Lucas 11, 29 a 32. Então pega a sua Bíblia aí junto comigo. Esse texto eu não vou colocar aqui na tela porque é bem grande, então você acompanha comigo aí, só vai ficar a referência, tá bom? Lucas 11, 29, 30 até 32, que diz o seguinte: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para essa geração. 31. A rainha do sul se levantará do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. 32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e as condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui
quem é maior do que Jonas? Beleza? Então o texto é esse, tá certo? Essa é a grande questão aqui. Por quê? Em uma das pregações que eu falei há um tempo atrás, tá aqui, se o editor conseguir colocar aí depois um link, alguma coisa dessa pregação, a gente coloca, ou um card final a gente coloca, né? Eu não sei como que ele vai fazer depois no final, mas o seguinte, eu falei sobre essa questão dentro da pregação, sobre Jonas, e é uma alegação que também, né, como vocês sabem, Lucas, ele vai sempre parafrasear, né, junto com Mateus e Marcos. E aí a gente vai ver o seguinte, em Mateus nós temos lá a referência de Mateus, capítulo 12, versículo 38, que vai dizer o seguinte: então, nenhum dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. A grande indagação aqui era dos mestres da lei, dos sábios, né? Os caras que conheciam a Bíblia naquele tempo. E por isso que o texto, né, ele vai responder a seguinte: eu não vou te dar nenhum sinal a não ser o de Jonas. Então Jesus já estava respondendo algo que os fariseus estavam indagando ele. A questão também que eu peguei de Lucas é porque Lucas, ele é o dos apóstolos, né, dos evangelhos, o que mais traz, né, toda a história em cronologia, para a gente entender contexto, tá certo? Que é o que eu falei aqui no início, a gente precisa saber sobre contexto. E nesse contexto aqui, ele acabou de fazer, se você virar a sua página aí da sua Bíblia, ele acabou de receber várias acusações, porque ele expulsou o demônio, né, de uma pessoa, e aí ele, né, recebeu porque falaram que ele estava sendo o príncipe dos demônios. Lembra dessa passagem? Está em aí Lucas 11, versículo 15, que vai estar dizendo isso. Mas alguns deles disseram, por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então ele foi ofendido, né, já vinha sido ali ofendido e falando várias coisas assim a respeito de Jesus. Mas em Marcos também nós temos a mesma referência, né? Porque, lógico, os evangelhos são sinóticos. E aí em Marcos 8:11 vai dizer o seguinte: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Então, são os fariseus, essa indagação foi feita a Jesus por vários e várias pessoas, e esses são fariseus, chamados fariseus, né? A resposta de Jesus é: nenhum sinal será dado a não ser o de Jonas. E aí a gente entra no segundo ponto aqui para a gente abordar rapidamente, que é o seguinte: a grande questão aqui, vai entrar outros personagens que eu vou citar aqui também, mas o grande personagem, a grande pergunta de todos e que chegou até mim é exatamente esse sinal de Jonas. Quem conhece a história de Jonas sabe muito bem, né, que é a questão deles ir para Nínive. Então, beleza, se você não leu, o livro de Jonas é muito pequenininho, você pode ir lá e ler. É porque ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga, né, desse grande peixe. Essa é a questão teológica aqui embutida nesse texto. E a gente vai no cerne dos nomes para você entender o fechamento final depois, tá bom? É o seguinte, a etimologia da palavra, ó, bonita, hein? Mas é para você um pouquinho mais estudar, para você ficar mais top aí, entender sobre isso. Jonas significa pomba, pomba, e aí começam as coisas mais profundas deste texto aqui, que existe um contexto. A referência de pomba é a primeira aparição do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, aí já entra algumas coisas espirituais que você precisa estar analisando. Então, sabendo que Jonas está falando essa referência, essa etimologia de Espírito Santo, Jesus é o quê? A etimologia da palavra de Jesus, né, do nome Jesus, é salvação. Então nós temos 2 elementos
muito profundos que Jesus está falando aqui. É o Espírito Santo e Jesus aparecendo no Novo Testamento, e ele está falando sobre sinal. E aí agora você junta tudo e entende o que ele quis dizer. Nenhum sinal lhe será dado a não ser o de Jonas. Ou seja, o Espírito Santo e a salvação por meio de Jesus. Mas a resposta de tudo isso aqui ainda não chegou ao final. Isso aí é só para você aí dar uma tremida nas suas pernas aí na sua casa, tá bom? Porque tem muito mais. Olha que tremendo para você ficar no vídeo até o final. Acompanhe isso. Em Mateus 12:40, nós vamos ver uma segunda referência disso aqui. Não fecha a sua Bíblia, não. Acompanhe aí com a gente aí. As referências vão estar todas aí para você. Em Mateus 12:40 vai dizer: Pois assim como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, não me venha com chorumelas. Não me venha com chorumelas. A Bíblia está dizendo, não sou eu, a Bíblia está dizendo que esse sinal é a referência da ressurreição de Jesus. Tá certo? Todos os elementos estão aqui. A referência bíblica, Mateus 12, versículo 40. Nós temos também a referência de Jonas, significando pomba, que é a referência do Espírito Santo. Nós temos Jesus, que é a salvação. E ainda nós vamos mais profundo que isso, porque aqui nós somos, teologia pura, nós vamos aprender mais coisa aqui. Para você que quer aprender a Bíblia, fica nesse canal que você vai aprender muito Bíblia comigo. Aqui não tem esse negócio de agradar um, agradar outro, não. A gente vai falar Bíblia, beleza? Então vamos lá. O terceiro ponto e um terceiro elemento que passa despercebido nessa história aqui, nesse tema, é o seguinte: aparece uma rainha do sul, que trará juízo. E aí vocês vão entender o contexto. Isso aqui, esse é um dos textos que não é falado para aquela geração em si, embora está escrito aqui, esta é uma geração perversa. Mas não está falando só daquela geração, daquele tempo de Jesus. Aqui está falando de uma eternidade. E agora vocês vão ver exatamente onde está essa eternidade aqui nesse texto. Quando o texto cita a rainha do sul trará juízo. E agora nós vamos mergulhar em Bíblia agora. Preste atenção. Essa rainha do sul aqui é a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, que é uma referência que também traz aqui sobre a questão de Salomão, porque no versículo 31, de 11:31, Lucas 11:31, vai dizer o seguinte: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui: quem é maior do que Salomão? Eu vou perguntar para vocês aí, coloca no comentário se você quiser, se você tiver coragem de colocar também, coloca aí, é bom a gente bater esse feedback aqui de vocês. Você conhece o que significa o Cântico dos Cânticos no contexto bíblico? É um livro que quase ninguém lê, mas está falando de uma referência entre igreja e Jesus, a noiva de Cristo. Todo o contexto ali que Salomão está abordando tem essa referência de exatamente mostrar Cristo e a igreja. E aí, onde que entra a rainha de Sabá aqui? Vamos entender melhor exatamente isso agora. Isaías 66. Vamos lá para Isaías 66, que vai dizer o seguinte para a gente. Vamos pegar aqui do 5. Então o verás e ficarás radiante o seu coração, pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra,
camelos novos de Midian e de Efá virão todos de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Por que eu quis trazer esse texto de Isaías aqui? Porque olha o link que em uma frase, em um contexto de Jesus, ele é tão profundo, ele é tão tremendo, que ele vai juntando tantos argumentos bíblicos, teológicos, que você lê o texto e você não vê. E tem uma profundidade maravilhosa aqui. Essa questão dele colocar a rainha do sul aqui no meio desse texto todo, é falando exatamente de um contexto entre gentios e Deus em si, esse conhecimento de Cristo, tá bom? Como que eu consigo entender isso? Olha o final do versículo 6, onde diz: carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Essa referência de ouro e incenso aqui é a mesma que foi trazida, né, a Maria. Ouro, incenso e mirra. Está falando dessa vinda, do sinal de um Messias, de um rei, do nascimento de Jesus. Olha que profundidade aqui, meu irmão. Olha que tremendo, como que tantas coisas vão linkando uma coisa com a outra. E isso eu não falei lá na nossa pregação, porque eu só cito, né? E acabo passando batido em explicar melhor. E aqui a gente pode fazer isso aqui. Voltamos para o nosso texto para a gente encerrar esse terceiro ponto. É o seguinte: por que tudo isso aconteceu aqui? Porque não será dado um sinal maior do que Jonas, muito menos de Salomão. E ele faz uma hierarquia, né, que a gente diz, né? Ele mostra Salomão como um sábio e depois ele mostra Jonas também como um sinal de algo que aconteceu, para vocês entenderem o seguinte, para a gente encerrar esse vídeo. Não será dado um sinal maior do que o meu de ter chegado aqui através da Virgem Maria, que ela recebeu lá ouro, incenso e mirra, mostrando que o rei chegou, que é a referência de Salomão. E também não será dado nenhum outro sinal a não ser o de Jonas, ou seja, a minha ressurreição 3 dias. Compreendeu esse texto? Então, não me venha com chorumelas depois, porque você diz que você não entende esse texto e acha muito complicado. Nós tentamos aqui fazer essa descomplicação e fechar esse assunto de uma vez por todas. Não tem outro sinal a não ser o de Jonas, ou seja, a ressurreição de Cristo. E isso não é para aquela época, é eterno. O maior sinal para você adquirir a salvação por meio do Espírito Santo, referente ao nome Jonas, etimologia de Jonas, e também conseguir a salvação, referência do nome Jesus, é exatamente aceitando a Ele e crendo que Ele é o Deus da sua vida. Então Ele não vai te dar outro sinal. Não me venha com chorumelas pedindo outro sinal, porque não vai haver. Tá certo? Espero que tenha ficado bem explicado, que você tenha entendido tudo. Um grande abraço, Diogo Pires. Se inscreva no canal se você não é inscrito, comenta, compartilha, deixa seu like e até a próxima. Falou, fui!